de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Resposta. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, ela se manifesta pelos meus orgânicos, mas o estado de liberdade não está mais localizado. Começar agora com Djalma. É o que nós estávamos dizendo, né? O espírito, as percepções, todas as percepções do espírito, elas não são do corpo. Elas vêm na alma, elas vêm, todas as faculdades, todos os dons, todos os atributos, eles estão na alma e não no corpo. Como o espírito, ao nascer, que é um corpo pré-existente, o corpo espiritual, que quando a célula masculina e a feminina se unem, precisa de um terceiro componente, que é o espírito, e que ali automaticamente, obedecendo a leis fantásticas, que fogem à nossa percepção, forma ali aquele ovo, aquela única célula, ela trabalha numa velocidade incrível. Então, o espírito vai se acoplando molécula a molécula ao corpo em formação. Quando o bebê chora, nasce, chora, o espírito volta ao cenário físico, reencarnou, vamos dizendo assim, né? Mas o espírito é um corpo pré-existente. Então, ele, ao nascer, ele está limitado aos sentidos, da visão, que é por onde o meu espírito entra em contato com o mundo em que eu estou habitando, o da audição, o do olfato, o do paladar, o do tato. O espírito percebe através do corpo físico, ele interage com o mundo físico. Mas o ser principal, que sou eu, anterior ao corpo e sobrevivente, e graças a Deus por isso, à morte do corpo, é tanto que Jesus diz, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Né? Então, é na alma que estão todas essas percepções, todos esses atributos, vêm no espírito. Não é? Então, o som, como nós vimos aqui, o som, a visão, a audição, no espírito ela é muito mais dilatada, porque o espírito é o ser eterno, feito à imagem e semelhança do eterno. O eterno que se manifesta em mim, não parcialmente, plenamente, totalmente, integralmente. Por quê? Porque Deus não se divide. Ele é pleno. Ele é e está em cada um de nós assim, pleno, total, integral, completo. Então, veja os poderes que dormem em nós. São fantásticos, como Algimiro abordou. São fantásticos, mas ainda dormem. A nossa cultura, ela é completamente refratária a essas verdades profundas. A essas verdades profundas. Mas todos nós estamos nessa direção, com Jesus na frente, mostrando as possibilidades que dormem no homem. Quando ele nos lembra, podereis fazer o que eu faço, e até bem mais. Brilhai a vossa luz. Né? Essas potencialidades, elas estão em nós. Então, essa visão, tanto quanto essa audição, ela se estende ao grau fantástico, infinitos. A Gilberto quer acrescentar alguma coisa? Não, olha, é o que eu sempre digo. Nós somos algo que não tem como dimensionar. Tanto o corpo físico, essa máquina que a gente usa, é fantástico. E o espírito nem se fala. Então, quando eu não tenho audição ou a visão, o problema é físico, não é do espírito. O espírito não é cego, não é surdo, não é mudo. Não é isso, Djalma? O problema está aqui na embalagem aqui, né? É tanto que alguém já disse que uma pessoa nasceu sem cérebro, mas estava vivendo e estava entendendo as coisas. Porque não é, além do cérebro, tem uma parte no ser, que é a mente, que independe do cérebro para continuar vivendo, mas quando está encarnada, interage através do cérebro. Exatamente. Que é o espírito. Né? O espírito, cérebro e mente são duas coisas distintas, mas unidas. Né? Jesus fala disso, quando cita o exemplo da morte de Lázaro e o rico.
morreram no mesmo dia. Naturalmente, os corpos foram sepultados com seus respectivos cérebros, mas aparecem os dois no mundo espiritual, dialogando e conhecendo o pai Abraão e se lembrando dos irmãos em casa. Manda lá em casa, eu tenho 5 irmãos, para que não venha parar nesse lugar tão horrível. Um espírito pedindo pelos que ficaram no mundo, porque os que estão no mundo não podem pedir pelos que partiram. A lei é a mesma, claro que pode, não é isso? Então, isso é fantástico. Essas potencialidades, elas estão em nós, no espírito, que é o ser principal. É o espírito que intelectualiza a matéria. Eu dou tchau, não é? A caneta escreve, mas por detrás da caneta tem um cérebro pensante. Por detrás da mão que acena tem um espírito pensante, que comanda, que dá ordem, que lidera, que é filho do Eterno e não morre, mas traz do Eterno todos os atributos do genitor divino. E isso, para mim, é fantástico. Isso é fantástico. Vamos à pergunta 250. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.